Imagina só se a gente pudesse ver através das coisas. Tipo, através da nossa própria pele. Parece ficção científica, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa descoberta que foi totalmente por acaso e que nos deu exatamente esse poder, o de enxergar o invisível. Essa é a história dos raios X. Olha só para isso. Tudo começa com essa imagem. Meio fantasmagórica, né? É a primeira vez na história que um ser humano conseguiu olhar para dentro do próprio corpo sem precisar de nenhum corte, sem cirurgia. É impressionante. Essa imagem sozinha levantou uma pergunta que mudou tudo. A medicina, a ciência, como é que um raio de luz consegue atravessar a pele, mas não o osso? Para entender essa resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho de tudo. Então, essa jornada para conseguir ver nossos próprios ossos não foi nada planejada, sabe? Não teve um plano super elaborado. Pelo contrário, foi uma descoberta genial, mas que aconteceu quase sem querer, num laboratório todo escuro. E o responsável por isso foi Wilhelm Röntgen. Em 1895, a última coisa que ele queria era revolucionar a medicina. Ele era só um físico, lá no laboratório dele, fazendo experimentos com um tal de tubo de Crookes. Basicamente, ele passava uma corrente de alta voltagem num tubo de vidro com pouquíssimo ar dentro, só para ver o que acontecia. E é aí que a mágica acontece. O Röntgen tinha coberto o tubo com um papelão preto, justamente para bloquear qualquer luz que pudesse sair dali. Mas, de repente, uma tela que estava lá do outro lado da sala começou a brilhar. Uma luz meio esverdeada. Alguma coisa invisível estava passando pelo papelão. Como ele não fazia a menor ideia do que era aquilo, ele chamou de raios X, usando o X da matemática para representar o desconhecido. Genial, né? Tá, mas o que eram esses raios? Como é que uma coisa que a gente nem vê consegue criar uma imagem tão nítida dos ossos? Para responder isso, a gente vai ter que entrar um pouquinho mais a fundo na física da coisa toda. O grande segredo aqui é a energia. Pensa assim, ó, a luz que a gente enxerga é como uma bolinha de tênis. Ela bate na maioria das coisas e reflete. Agora, os raios X, eles são tipo balas de canhão. A energia deles é tão, mas tão alta, que eles simplesmente atravessam os materiais mais moles como se não fosse nada. Certo. E como que a gente cria esses canhões de energia? O processo tem um nome alemão que é fantástico e que descreve perfeitamente o que rolava dentro do tubo do Röntgen. Bremsstrahlung. A tradução literal é algo como radiação de frenagem. E essa ideia de frenagem ilustra o processo de um jeito perfeito. Imagina um carro vindo a toda velocidade e de repente ele pisa no freio com tudo. Só que, em vez de fazer aquele barulho de pneu cantando no asfalto, essa freada libera uma explosão de energia superpoderosa. E essa energia é o raio-x. Essa colisão é quase como uma partida de sinuca, só que em nível atômico, sabe? Na maioria das vezes, os elétrons só dão uma desacelerada, e isso libera um monte de energia diferente, vários tipos de raio-x. Mas de vez em quando, um elétron vem com tudo e acerta outro em cheio, com força suficiente para arrancar ele da órbita. E aí, isso cria um raio-x com uma energia bem específica. A combinação desses dois efeitos é que formam um feixe perfeito para a gente conseguir gerar as imagens. Beleza, já entendemos como os raios-x são criados. Mas e a imagem? Como é que essa radiação vira uma fotografia dos nossos ossos? Bom, aí o segredo está na forma como cada material do nosso corpo reage a esses fótons super energéticos. É, no fundo, uma fotografia de sombras. Pensa nos tecidos moles, tipo pele e músculo. Para um raio-x, eles são como um vidro meio embaçado. A maior parte da radiação passa direto. Agora os ossos são outra história. Eles são densos, cheios de cálcio. Eles funcionam como uma parede de chumbo, absorvendo os raios-x. E aí eles projetam uma sombra bem nítida no filme ou no sensor que está do outro lado. Essa sombra é a radiografia que a gente conhece. E pensar que tudo começou com aquela imagem da mão. A partir dali, a descoberta de Röntgen virou uma das ferramentas mais importantes e versáteis que a gente tem hoje em dia. O impacto disso é uma coisa difícil até de imaginar. Para ter uma ideia, só em 2010 foram feitos 5 bilhões de exames de imagem com radiação no mundo todo. Isso dá mais da metade da população do planeta fazendo um raio-x. De uma fratura simples até um tumor escondido, a descoberta de Röntgen abriu uma verdadeira janela para o corpo humano. Mudou completamente o jeito que a gente diagnostica e trata doenças. E esse poder de ver o invisível não ficou só nos hospitais, não. A gente usa raio-x para escanear bagagens em aeroportos, para ver se a solda de uma ponte está segura e até para olhar para o espaço lá longe. Pensa só, a mesmíssima física que mostra um osso quebrado é a que nos ajuda a entender como as estrelas morrem e como as galáxias nascem. É incrível! Só que todo esse poder tem um lado perigoso. Os raios-x são o que a gente chama de radiação ionizante. O que isso quer dizer?
que eles têm tanta energia que conseguem arrancar elétrons dos átomos do nosso corpo. E isso inclui os átomos do nosso DNA. Por isso, é uma ferramenta que precisa ser usada com muito, mas muito cuidado. Os primeiros cientistas que trabalharam com isso, coitados, não sabiam desses perigos. Muitos tiveram consequências bem sérias, queimaduras na pele, mutações, até leucemia. Foi uma lição dura que nos ensinou que essa tecnologia tão poderosa exige, acima de tudo, respeito e muita proteção. A história dos raios-x é um lembrete e tanto, né? De que às vezes as maiores evoluções da ciência vêm de onde a gente menos espera, de acidentes. Se uma descoberta casual numa sala escura nos deu tudo isso, fica a pergunta: que outras forças invisíveis ainda estão por aí, só esperando para serem reveladas?